Agora, essa é uma missão, vamos dizer assim, desafiadora. Nosso país, a gente sabe que o crime organizado está alastrado por todos os setores, inclusive na política, não Uhum. é? Às vezes até em religiões, enfim. Vocês têm esse plano ousado de 20 anos. Como fazer? Muito simples. Primeiro, a gente tem que começar com o que é mais grave, né? Por exemplo, se eu quiser resolver a educação num bairro mais humilde, se eu quiser resolver a desfavelização, ou seja, transformar aqueles barracos em casas, eu preciso entrar lá primeiro. E hoje o governo não consegue entrar porque tem uma facção criminosa, pode ser o Comando Vermelho, aqui tem o do RN, todos os lugares têm uma facção, em São Paulo é o PCC, tá? Uhum. Pois bem, nós precisamos primeiro acabar com o crime. A primeira coisa que a gente vai fazer é acabar com o crime. A segunda coisa que a gente vai fazer é mexer com algo que é muito grave, que é a economia brasileira, que está cobrando muito imposto das pessoas, porque o governo está gastando demais com besteira. É desde a viagem da Janja com o Lula, que ela gasta pra caramba, eventos inúteis. Teve um evento lá no Pará horrível, que custou bilhões pro Brasil e não ajudou em nada o Brasil. Ou seja, nós vamos cortar o gasto com essas besteiras, para que aí, se o governo ele gasta menos, ele não cobra tanto das pessoas e as pessoas podem ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa pode abrir o negócio dela, compra um carro, compra uma televisão, amplia o negócio, sabe, se você é dentista, você vai abrir um consultório, se você tem uma loja de material de construção, você amplia a loja, e aí todo mundo cresce. Essa é a regra. Primeiro vamos acabar com o crime, depois vamos tornar a economia brasileira funcional, ou seja, as pessoas vão começar a ganhar dinheiro, e em terceiro, que seria a terceira etapa fundamental disso aí, nós vamos mexer com os políticos. Nós vamos chegar para esses políticos que toda eleição vem e compra voto, e eu duvido, eu vou falar, eu corto meu braço fora se não tem alguém aqui assistindo essa live, assistindo essa transmissão ao vivo, que já não vendeu um voto pro político, que não já trocou o favor pro político. O que eu aviso é, nós vamos acabar com isso. Você quer que eu acabe com o político ladrão? Todo mundo ao redor do Brasil fala, Renan, acaba com os políticos ladrões. Beleza, eu vou. Só que vai ser assim. Se o político ladrão comprar o voto de alguém, ele vai ficar 20 anos preso. Só que se o cidadão que tá me ouvindo vender o voto pro político, eu vou prender ele por 10 anos também. E aí eu quero ver. Aí acabou a compra de voto, aí eu quero ver essa bagunça que ficou a política no Brasil. Interessante. Agora, você se propõe a isso, né? E realmente é uma missão que não é simples. Por onde começar? Você fala aí em educação, que claro é a base de tudo. Você fala em economia, só que a gente tem ainda setores muito enviesados que a política acaba dominando tudo isso, né? Sim. Em termos de educação, você tem uma educação que tem uma doutrinação, na economia da mesma forma, né? Você tem uma economia que é muito, né, voltada para a questão governamental de anos, de décadas aqui no nosso país. Não é uma missão simples Não. que o partido se propõe, né? Inclusive leva esse nome, mas é possível fazer isso em tão pouco tempo? Mas claro que é. Outros países fizeram isso em tempo menor. Por ainda. exemplo, Ué, a Argentina ficou os últimos 100 anos dela se destruindo economicamente. Eles decidiram colocar um Milei, um descabelado, meu maluco também, jovem, colocou ele na presidência da República. A Argentina está resolvendo os problemas econômicos dela em 2 anos. E esse ano ela vai crescer praticamente o dobro do Brasil. E todo mundo falou que a Argentina tinha acabado. El Salvador é um país lá na América Central. El Salvador era o país mais perigoso das Américas. Era gangue, tudo era tomado por gangue, igual as facções estão tomando aqui. Um presidente entrou, ele resolveu a questão das facções, fez um dos maiores presídios do mundo, tornou El Salvador um lugar muito seguro, e hoje está um monte de gente de várias empresas investindo lá. A Google montou uma operação em El Salvador, e hoje é um dos países mais interessantes da América do Sul, em coisa de 5 anos. Então a gente não é assim que você tem que esperar muito tempo. Os problemas eles precisam ser enfrentados. O problema é que ninguém quer enfrentar os problemas, nem imagina como vai enfrentar. Então quando eu falo assim, olha, não dá pra ter favela no Brasil, as pessoas pensam, é impossível. Porque o meu bairro é uma favela, desde que eu me entendo como gente. Ou, o político é ladrão desde que eu me entendo como gente. Cara, tem que ter alguém forte, e eu sou essa pessoa. Essa pessoa forte vai chegar lá, vai passar as leis e vai mudar a correlação de forças. O que é mudar a correlação de forças? Olha, tem muita gente do centrão mandando, muita gente da esquerda mandando. A gente vai tirar o poder da mão deles. Mas primeiro, para fazer isso, a gente tem que estar com o povo junto com a gente. Como a gente vai trazer o povo junto com a gente? Entrar na luta que o povo considera mais importante, que é matar bandido que vai roubar teu celular, que assalta a tua casa e que toma o teu bairro. Nós vamos eliminar esses caras. Nós vamos acabar com esse monte de bandido, ou colocar na cadeia, ou eventualmente em combate, levar eles, né, a óbito. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, mas nós teremos que fazer. E aí o povo vai estar com a gente, a aprovação do presidente vai subir. No caso, eu sendo presidente, eu farei isso. Logo em seguida, resolve a economia para botar dinheiro no bolso das pessoas, e aí altera tudo. Você falou da educação. A educação é um tema que no Brasil não é levado a sério. A gente tem um dos currículos escolares mais complicados do mundo. Não, vai ter aula de sociologia. Agora, no ensino médio, o aluno vai fazer a própria carreira. É uma confusão. E, na verdade, quando a gente pega, e existe uma prova internacional, quem está assistindo vai achar bem interessante. Existe uma prova internacional que estudantes do mundo inteiro faz, chama PISA. Pois bem, o Brasil vai muito mal nessa prova. Muito mal. Quando a gente se compara com os nossos vizinhos, a gente vai mal. Quando a gente se compara com os países do primeiro mundo, a gente vai mal.
Essa comparação com o teste mostra assim, o estudante brasileiro, especialmente da escola pública, sai da escola sem saber entender matemática, sem falar português direito, sem escrever nem ler português direito. A gente vai ensinar o básico na escola, você vai aprender a ler e escrever em português perfeitamente, você vai ter boas aulas de matemática. Você não vai ficar com papagaiada de história, da história do povo de tal lugar. Não, não, não. Vamos aprender a história do Brasil sem mentira, porque mentem muito sobre a história do Brasil. Vamos aprender geografia. E aí o aluno, aí sim, ele vai se qualificando para quando ele chegar no ensino médio, aí ele poder aprender outras matérias que podem ajudar ele profissionalmente. Para ele sair, por exemplo, programando, para ele sair, por exemplo, entendendo de design gráfico, que são tecnologias que o futuro hoje demandam das pessoas. E nós vamos ter que fazer o jovem sair pronto, não para necessariamente entrar na faculdade. Hoje faculdade não garante emprego para ninguém. O que mais tem lá em São Paulo é o cara que fez faculdade de relações internacionais e é entregador ou é Uber. O que a pessoa tem que ter um curso técnico que funcione. E a gente vai entregar o curso técnico para as pessoas, para o jovem sair da escola já pronto para ter um emprego, já pronto para eventualmente ele prestar serviço para alguém e ser autônomo e ganhar dinheiro. Bacana. Você está na região Nordeste, né, aqui começando por essa região, que é uma região predominantemente o eleitorado vinculado à esquerda. Né? O presidente Lula, por exemplo, são suas maiores taxas de votação aqui. Embora a direita tenha avançado nos últimos anos, você é um candidato, né, um pré-candidato ligado à direita, né, ainda é um desafio muito grande. Estrategicamente, estar aqui nessa região, primeiro, é justamente isso, tentando conversar e apresentar as propostas de direita para essa população? Olha, o que eu posso falar aqui para a população que está ouvindo é, se vocês estão votando no Lula, vocês estão errados. E se vocês estão votando no Lula há tanto tempo, é porque vocês estão errando há muito tempo e a vida de vocês não melhora. Vocês talvez acreditem que o Lula foi a única pessoa que olhou por vocês, porque anos atrás veio o Bolsa Família, aí veio uma governadora como a Fátima e vai dizer que mandou uma obra para cá. Mas entendam algumas coisas. Primeiro, essa obra e esse investimento viriam de qualquer jeito. Não importa qual é o presidente. Inclusive já teve outros presidentes que passaram, teve o Temer e teve o próprio Bolsonaro e não acabou o Bolsa Família. A questão é que uma pessoa viver de auxílio e de ajuda do governo pro resto da vida dela não funciona. E os milhares de jovens que estão nos ouvindo, eles estão basicamente muito tristes, isso se mostra nas pesquisas. Os homens jovens, eles estão preocupados com a segurança deles, porque eles são assaltados, e os homens jovens, na hora de procurar um emprego, eles não encontram na cidade e se mudam. Eles vão para Goiás, eles vão para São Paulo, eles vão para Santa Catarina, e eles vão sozinhos procurar vida em outro lugar, sem amigos, sem a família ao redor. Se vocês acham que isso é bom, continuem votando no Lula. Vai ser muito bacana, vocês verem suas famílias sendo separadas e nenhuma chance de você tirar um salário ou ganhar por mês mais de 6, 7, 8, 10 mil reais, como acontece nas outras regiões. Agora, se você acha que dá para os jovens começarem a ganhar muita grana e você mudar a vida de vocês, desculpa, não é com o PT. O PT está administrando o Brasil na prática há mais de 20 anos e a vida do Brasil não melhora. Vocês só estão pegando a migalha e o Lula fica jogando migalha em vocês. Além de tudo, o Lula é um ladrão. E não adianta a gente fingir que ele não é. O Lula é um grande ladrão, o governo dele tá novamente envolvido em escândalo de corrupção, tem o escândalo de um banco que quebrou, maior ainda do que foi o escândalo do Petrolão, que levou o Lula pra cadeia, e novamente a gente começa a ver as provas de que a turma dele tá envolvida. Então, assim, não é moral, não é correto, e não é bom pra vocês. Então, nós temos que abandonar, deixa o Lula pro passado. E para os jovens estão nos ouvindo, porque os jovens estão abandonando o PT. Os jovens não aguentam mais essa vida. Os jovens não querem saber que a vida deles daqui até eles ficarem velhos é ficar recebendo algum auxílio e ficar aguardando um político ajudar eles. Para os jovens é o seguinte, nós vamos fazer uma revolução. E eu tenho lado. Se você é uma pessoa que trabalha e produz e não gosta de bandido, mesmo que você não seja maioria no Nordeste ou maioria nessas cidades, eu tô com você. E a gente vai derrotar os políticos bandidos da tua cidade e vamos derrotar o Lula juntos. O outro lado, né? Vocês acabaram ajudando, vamos dizer assim, a eleger o Bolsonaro, 2018. Votaram no Bolsonaro, né? Que era o candidato da direita, vamos dizer assim, naquela época, e pouco tempo depois romperam com ele. Por que o Bolsonaro não representa essa direita que vocês pensam que agora vai ser o filho dele, né? Provavelmente o candidato. Muito simples. O Bolsonaro ele tem 3 características que são demoníacas. A primeira é que o Bolsonaro é muito burro. E você não pode fazer coisas importantes que interferem na vida das pessoas sendo muito burro. Se ele é muito burro, ele deveria saber, olha, eu vou ajudar fazendo outras coisas. E pronto. Agora, ele não é inteligente. Se você está me ouvindo e você gostaria de que, por exemplo, uma pessoa sem nenhuma qualificação fizesse uma cirurgia no cérebro do teu filho, se seu filho estiver precisando de uma cirurgia na cabeça? Não. Pois bem, nós colocamos na presidência da República um cara desqualificado. A segunda coisa é que o Bolsonaro é covarde. E para ter coragem de fazer as coisas sérias, você tem que ter dentro de si muita força de vontade. O Bolsonaro não tem. O Bolsonaro é covarde e toda vez que ele tinha uma briga, ele recuava. E a terceira coisa é que o Bolsonaro e os filhos dele são corruptos. Eles estão envolvidos em escândalos de corrupção que não são tão grandes quanto os do Lula, mas são grandes também.
E a gente não pode ter ladrão administrando a gente. Então, quando a gente tem essas três coisas juntos, a gente tem que basicamente se afastar desse cara. Eu não consigo apoiar o Bolsonaro, eu não consigo endossar nem ele, nem o filho dele, porque as coisas que eles fazem envergonham. Um pai de família que tá me ouvindo, ou uma mãe de família que tá me ouvindo, você não ensinaria a se comportar, os seus filhos a se comportarem igual se comportam os filhos do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que tá concorrendo à presidência da República, ele pegava o salário dos funcionários dele do gabinete de maneira criminosa e botava no bolso dele. Era a famosa rachadinha. Ele pegava, os funcionários sacavam o dinheiro e davam pra ele e fingiam que trabalhavam. Fizeram isso por anos e ele comprou, a família dele comprou mais de 50 imóveis. Vocês acham correto um político comprar esse monte de imóvel sem nem saber explicar de onde veio o dinheiro? E a gente sabe de onde veio o dinheiro. Eles roubavam ali. Se vocês acham que isso é correto, aí vocês desculpam. Vocês têm que, né, aqui tem a Santa Rita de Cássia, vai subir o morro lá, vai fazer uma penitência que vocês estão errados por dentro. Não pode ensinar essa coisa errada. E eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de vocês. Eu tô pra falar a verdade. Se sua vida não melhora, é porque você insiste em votar em ladrão. O Bolsonaro também é ladrão. Uhum. E qual o diferencial, então, dos parlamentares do MBL? Nós somos exatamente o contrário daquilo que eu descrevi o Bolsonaro. Nós somos inteligentes. Então, o Kim Kataguiri, que é o nosso deputado federal em Brasília, inteligentíssimo, trabalha muito, passa vários projetos de lei. O Faustino, nosso vereador em Salvador, nosso vereador em Natal, mesma coisa. Capaz, bons projetos, capaz de se articular, mesmo sendo muito jovem. A segunda coisa, enquanto o Bolsonaro é covarde, nós somos corajosos. Nós temos coragem de falar as coisas que precisam ser ditas. Nós temos coragem de fazer enfrentamento ao crime organizado, mesmo colocando a nossa própria vida em risco. E a terceira coisa é que nós somos honestos. Nunca teve um escândalo de corrupção sobre a gente nunca foi condenado em nada errado, nem precisamos ir atrás de ministro do Supremo, como tanto Lula quanto o Bolsonaro fizeram, para poder se livrar de um crime. Não, nossa vida é honesta, nós não temos enriquecimento ilícito, pelo contrário, a gente vive como pessoas de classe média aqui. Então, por termos essas características, isso nos torna muito diferente de todos esses caras. Agora, a gente vive uma polarização no Brasil muito grande, né? As pesquisas eleitorais mostram isso. O Flávio Bolsonaro vem com essa base do Bolsonaro já, em algumas pesquisas, chega próximo a Lula, né? Eles dois são os principais. E você está começando agora, né? Como é que fura essa bolha? Eu já venho falando para todo mundo, olha só, eu acabei de ultrapassar nas pesquisas o governador de Minas Gerais, que é o Zema, o governador de Goiás, que é o Caiado, e o governador do Paraná, que é o Ratinho. Ultrapassei. Mesmo com só 2 meses, o nosso partido tem só 2 meses de vida, e eu mesmo tendo anunciado minha pré-candidatura há 2 meses e meio. Ou seja, em muito pouco tempo, a gente já buscou esses caras que governam, vamos dizer, estados grandes, importantes, estados ricos da federação. E fiz isso porque eu tô andando por aí falando a verdade. Eu não tô abrindo nenhuma concessão. Enquanto eles puxam o saco do Bolsonaro, eu falo os erros do Bolsonaro. Enquanto eles têm medo de atacar o Lula pelos crimes que o Lula cometeu, eu falo a verdade sobre o Lula. E aí a gente vai crescendo. Eu já ultrapassei eles na principal pesquisa, que é a Atlas. E o nosso objetivo é, nos próximos 2, 3 meses, a gente subir até os 10% nas pesquisas. Se eu chegar a 10% nas pesquisas, todo mundo vai dar atenção pra gente, vai divulgar a gente, eu vou estar na televisão, e aí eu ultrapasso o Flávio, vou pro segundo turno e derroto o Lula. Isso é, assim, é factível, nós conseguimos fazer, não tá distante, e o que eu peço pra todo mundo que tá nos ouvindo e que concorda com as nossas ideias é pra divulgar. Somos nós que não temos dinheiro nenhum, rodando o Brasil de carro enquanto eles rodam o Brasil de jatinho. Nós precisamos só do apoio das pessoas de bem. E assim, se você é uma pessoa que tá me assistindo e concorda, mas se sente sozinho, porque os familiares apoiam o Lula, ou você tem um avô que apoia o Bolsonaro, convença eles. Convença, porque o certo sempre vence. E o Brasil tá cansado de fazer tudo errado. A gente tá ficando pra trás. E o Nordeste tá muito pra trás. Eu consigo provar com números. Outras regiões no Brasil, que o governo põe bem menos dinheiro, estão crescendo muito mais. Santa Catarina, o governo federal, sempre pôs menos dinheiro em Santa Catarina do que colocou, por exemplo, aqui no RN. Dito isso, Santa Catarina cresceu muito mais. Então tá na hora da gente começar a resolver, porque tem muito político roubando e o dinheiro não tá ficando porque precisa. Eu acompanho muito do seu trabalho, Renan, e você tem algumas propostas que talvez aqui para nossa região sejam bem polêmicas. Sim. Tem uma que você fala sobre as cidades pequenas do Brasil. Sim. Santa Cruz hoje é a capital da nossa região, tem 40 mil habitantes, mas nós temos cidades aqui próximas a gente, como Lajes Pintadas, São Bento do Trairi, cidades de 4 mil habitantes, que estão a cerca de 15 quilômetros de Santa Cruz. Renan Santos, presidente, essas cidades têm perigo de acabar? Essas cidades, assim, uma vez eu falei que a cidade ia acabar, o pessoal achou que a gente ia passar um trator em cima das casas. Vou explicar pro pessoal que tá assistindo. Pessoal, aqui no Nordeste, 7 em cada 10 cidades não conseguem se bancar. Ou seja, a produção que tem na cidade não é suficiente para a cidade se sustentar. E aí o governo federal tem que mandar dinheiro. O problema é que o governo federal não inventa dinheiro. O dinheiro saiu de algum outro lugar. E onde ele está saindo? Das outras cidades ao redor do Brasil, não só do Nordeste, mas do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, que trabalham e produzem e estão pagando a conta. E por que isso está acontecendo? Uma das razões é,
Toda cidade pequena tem uma elite política. Você vai ver, qualquer cidade pequenininha vai ter os vereadores, vai ter o prefeito. Esses caras não cuidam bem das pessoas, não entregam saneamento básico, ou seja, não tem esgoto nem água direito na cidade, a educação é ruim, eles não trabalham para ter empresas, fábricas na cidade, a cidade não se sustenta porque eles estão viciados em receber dinheiro que vem do governo federal. E aí eles vivem com esse dinheiro, dão alguma coisinha pra pessoa, aí ele compra o voto do cidadão ali, faz um show do Wesley Safadão, ele traz um artista famoso e vai girando, enquanto as pessoas vivem mal. Pois bem, nós vamos pegar os municípios pequenos de 3, 4, 5, 6, 7 mil habitantes, vamos juntar, fazer municípios de 30, 40, 50 mil habitantes, com uma só prefeitura e com uma só Câmara de Vereadores. A cidade vai continuar existindo. O que não vai ter é esse monte de político ao redor dela. Isso vai economizar bilhões e bilhões e bilhões de reais. Só que a gente não para aí. Se a cidade tiver numa situação de calamidade, por exemplo, o crime organizado tá tomando ela, não tem saneamento básico, a escola não tá formando crianças inteligentes, as crianças não estão saindo, por exemplo, semi-alfabetizadas, aí eu vou tirar o prefeito, eu vou tirar todos os políticos, eu vou colocar um interventor. Quem é o interventor? Vai ser um funcionário direto meu, que eu vou colocar ali naquela cidade, ele vai montar uma equipe técnica com gente dos melhores lugares do Brasil e até de outros países. Isso a China fez já e funcionou. E essas pessoas vão melhorar tudo. Se você Mas isso não parece um pouco meio antidemocrático, não? Olha, não é antidemocrático, porque a coisa mais antidemocrática que acontece nessas cidades é o prefeito comprar o voto das pessoas. O prefeito compra o voto das pessoas, as pessoas não ficam com o direito dela, porque no fundo, se você vender o seu voto, você não tem direito de cobrar depois. Não cobra, no máximo ficam aguardando uma festa do prefeito, então você já não tem democracia. Se tivesse democracia, as pessoas votavam pelo que é certo e o político fazia o que é certo. O que a gente tem aqui é uma coisa criminosa, que são governos que vivem desviando emenda, ou seja, os políticos desviam emenda pra caramba, as pessoas acabam vendendo voto em grande parte, os políticos vivem desse jogo, e aí as pessoas vivem mal, e o dinheiro, e essa é a parte mais feia, o dinheiro nem é daqui. O dinheiro que é roubado vem dos outros lugares, então é muito injusto com pessoas, inclusive de outros estados, que o dinheiro venha pra cá pra abastecer esse político, e as pessoas nem se beneficiam disso. Isso é muito errado. Então, democracia de verdade vai assim. Vamos fazer as pessoas terem condições de ter água, saneamento, segurança e educação decente. Melhorou tudo isso? Eu tinha 30% da cidade com esgoto, agora eu tenho 60%. As crianças estavam em último lugar no ranking nacional de educação, agora elas estão já no meio da tabela. Melhoramos, melhoramos. Aí voltamos a votar. Tem que ser assim. E com uma regra bem clara. Pessoa que vendeu o voto vai ficar presa por 10 anos. Político que comprou voto vai ficar preso por 20. Não pode ter mais isso aí. Trocou favor, comprou voto, vai em cana. E eu sei que aqui no Nordeste, infelizmente, tem no Brasil inteiro. Só pra falar que não é uma coisa só daqui, a cidade dos meus pais é uma das melhores cidades do Brasil, em termos de índice de vida. Chama Vinhedo, no interior de São Paulo. Mesmo lá tem compra de voto. Mesmo lugar que é rico tem compra de voto. Aqui também tem compra de voto. É um sistema viciado. É um sistema viciado. Tem que ter regra dura. A gente não quer ter regra dura pra bandido que assaltou uma pessoa e roubou um celular, ele ser preso pra muito tempo, ser preso pra sempre, que seja. Também tem que ter regra clara, não só pro político bandido que compra voto, mas pro cidadão que vende o voto. Tá errado o cidadão vender o voto. E aí, quando vende o voto, ele faz o seguinte, que o político corrupto tenha muita vantagem e o político honesto que quer concorrer e que não quer comprar voto porque é criminoso, ele perca. Então o cidadão tá participando do crime. E o cidadão é criminoso, ele tem que pagar pelo crime. Esse discurso, essa questão da cidade é bem interessante, tem até alguns comentários aqui do pessoal, porque você realmente acaba aqui nossa região Nordeste mesmo, são muitas essas cidades menorzinhas que acabam compondo os municípios, né? Acho que o Rio Grande do Norte, Santa Cruz, por exemplo, 40 mil habitantes, é o 11º município em população, não é, de 167, né? Ele não é um discurso muito elitizado, não, de priorizar só os grandes centros do país? Não, é pelo contrário. Porque a gente estaria botando uma energia muito grande em resolver os lugares menores. A diferença é que, ao invés de você ter 5 municípios, cada um com 5 mil habitantes, a gente vai fazer um município de 25 mil. E aí a gente vai poder investir nele. A questão é a seguinte, se tem 5 municípios com 5 câmaras de vereador, com 5 prefeitos, com um monte de empreiteira de corrupto ao redor, o prefeito se reelege comprando voto e fazendo show. Eu vou trazer o Natanzinho, eu vou fazer o Alok, vou trazer o que a gente está avisando de maneira muito clara. Isso não funciona, isso é mentira. Se você quiser ter uma fábrica instalada nessa cidade, se você quer fazer com que as pessoas tenham segurança, vai ter que ter gente competente. E não dá pra ter esse monte de família, que são sempre as mesmas famílias que administram esses lugares. Olha só o que a gente vai propor para as eleições. Eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo, inclusive, votar e mandarem mensagem aqui. Quem tá no chat do YouTube, digite 1 se você concorda, tá? 2 se você discorda.
Tem um prefeito, vamos assumir que a cidade está funcionando. Juntamos 10 cidades, virou uma cidade de 50 mil habitantes. Tem um prefeito. Se o prefeito entrar e não melhorar o saneamento básico, ou seja, não melhorar a água e esgoto da cidade, não aumentar a cobertura de água e esgoto, se ele não fizer a cidade depender menos do governo federal, ou seja, as pessoas vão trabalhar mais, aí você vai ter mais arrecadação e o município ele vai gastar mais o dinheiro que é produzido no próprio município, que é melhor. Se não diminuir o crime organizado na cidade, se não melhorar as notas nos provões que tem para avaliar a qualidade das escolas, aquele prefeito perde o direito político. Ele não pode concorrer mais por 8 anos nessa cidade. Aí o que acontece? Sabe aquelas famílias que sempre administram a cidade, estão sempre os mesmos tocando a cidade? Eles vão ficar morrendo de medo de entrar na cidade para roubar e para administrar mal. Então o que a gente está fazendo é, você quer concorrer a prefeito da tua cidade? Beleza. Saiba que se você não melhorar objetivamente a vida das pessoas, você não vai poder concorrer mais na política. Todos esses vagabundos ou vão sair da política, vão trabalhar qualquer outra coisa, ou o que vai acontecer é eles vão estudar e vão atender melhor as pessoas, que é o que precisa. Então a nossa preocupação não é que é com grandes centros, é em fazer os pequenos lugares se tornarem lugares bons de viver. Porque não adianta, eu vi isso em Pernambuco, instalaram lá na Zona da Mata em Pernambuco a fábrica da Jeep, da Chrysler, da Fiat também. E que fundiu tudo agora, é uma sopa de letrinha, agora acho que é Interestelar, não lembro, enfim, Stellantis, ok. O que acontece? Tá lá na cidade de Goiânia. A população que trabalha ali, beleza, ela trabalha na fábrica. Agora, os empregos de engenheiros, os empregos que ganham de 7 mil a 50 mil reais naquela fábrica e nas fábricas ao redor, não moram lá na cidade. Porque a qualidade de vida nas cidades ao redor da fábrica é muito ruim, porque são as mesmas famílias ruins que administram esses lugares. A gente vive muito aqui na nossa região essa questão da energia eólica. Muitos parques instalados na região e o pessoal realmente não mora aqui. Exato. O administrador prefere morar longe porque a cidade é ruim. Poxa, mas a cidade tem o dinheiro, o governo federal manda o dinheiro para ter a rua bem cuidada, para ter segurança, para você ter um serviço bom, que é um restaurante bom, se instala, e essa pessoa que ganha mais fica na cidade, paga imposto na cidade, contrata pessoas na cidade. Não acontece. E aí, se não acontece, essas pessoas não ficam. E aí você não consegue atrair as pessoas que têm dinheiro para vir morar aqui. Se você não consegue atrair as pessoas que vão investir, criar negócios, você vai ser sempre pobre. Então o nosso foco é em fazer isso acontecer. Essa é a nossa preocupação. Nesse projeto você citou um exemplo da China, como exemplo. Países socialistas têm exemplos, então, positivos? A China e o Vietnã cresceram muito mais do que o Brasil e melhoraram suas cidades muito mais do que o Brasil. O que eu falo é o seguinte, mesmo num regime que não funciona, que é o socialismo, só de você não fazer as coisas como nós no Brasil fazemos, que é ser corrupto, dá certo. Imagina num regime que não é socialista. Se a gente fizer o certo sem ser socialista, vai dar melhor ainda. Então dá pra fazer. A questão é que a gente não quer fazer no Brasil. Os políticos do Brasil estão interessados em ficar rico. E eles perceberam que a população, na maioria, é trouxa. Que fala assim, dá 100 reais pra uma família, dá 500 reais pra uma família, ela vota em mim. No meu mandato eu não faço nada, todo ano eu vou fazer um São João, boto um artista famoso, a população fica acreditando, aí no fim do dia eu me reelejo. Isso não funciona. Isso não pode funcionar, porque isso está ficando muito caro para o Brasil como um todo.